Queridos amigos, precisamos da ajuda de todos. Nossa obra já está indo para o segundo piso. Isso é maravilhoso. Mais um ponto de luz na Barra da Tijuca, que por meio de diversas frentes de trabalho levará consolo e esclarecimento a tantos corações necessitados de Jesus. Vamos falar de alguns trabalhos que a nossa casa oferece. Os cursos que ensinam a doutrina espírita e, com isso, ajudam a entender o porquê da vida. A evangelização de crianças e jovens, orientando-os sob a luz dos ensinamentos de Jesus. Atendimento a idosos e gestantes. Apoio escolar. Trabalho com irmãos de rua. Eles são acolhidos, orientados por meio de palestras, tomam banho, cortam cabelo e fazem a barba e almoçam também. Socorro a irmãos com qualquer tipo de dependência, levando ajuda, consolo e carinho. Apoio de médicos e dentistas, que além de orientação, muitos oferecem atendimento em seus consultórios. O SEMA atua também em 2 comunidades carentes, assistindo mais de 300 famílias. Tudo isso e muito mais o SEMA oferece há 28 anos, levando conhecimento, consolo e esperança de um mundo melhor. Nossa eterna gratidão. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre possa nos auxiliar tanto a explanação quanto o entendimento do tema, que, como sempre, é muito interessante. Nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 4, da pluralidade das existências, mais especificamente os itens 203 a 206, parentesco e filiação. A base do nosso estudo, para nós entendermos essa questão, que são os laços de família material, vai ser o ensinamento máximo de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, durante o nosso estudo, eu peço para nós estarmos sempre com esse ensinamento de Jesus na mente, porque é ele que vai permear ou conduzir o nosso raciocínio. Sempre devemos lembrar a necessidade de amarmos ao próximo como amamos a nós mesmos. E quando a gente vai pensar em os laços de família, ou a vida de encarnado, melhor dizendo, nós temos a humanidade encarnada no planeta. Tem também a desencarnada, mas hoje nós vamos trabalhar mais com a humanidade encarnada. E podemos dividir essa humanidade em 2 grandes grupos, que são os materialistas, ou o grupo dos materialistas, e o grupo dos espiritualistas. Então, basicamente, nós temos esses 2 grandes grupos. O materialista, o princípio básico do materialismo, é que tudo que existe está relacionado com a matéria. E quando ocorre o advento da morte, que no caso é morte realmente, na concepção materialista, tudo termina. Então, na morte, ou depois da morte, não existiria mais nenhuma parte daquele ser existindo, a não ser, obviamente, na lembrança daqueles que conheceram. Por outro lado, nós temos os espiritualistas. E os espiritualistas acreditam que algo sobrevive ao evento da morte física. Então, alguma coisa, apesar da diversidade de conceitos existentes, mas alguma coisa sobrevive ao advento da morte. E esses espiritualistas, melhor dizendo, nós podemos dividi-los em vários subgrupos. Só para citar 2 exemplos, nós teríamos aqueles que acreditam que a alma é criada no momento do nascimento ou da fecundação, e, obviamente, que depois do evento da morte pode haver a ressurreição, no caso, ressurreição mesmo, que é um indivíduo, aquele algo
que sobrevive, que foi criado junto ali com o corpo físico, vai ressuscitar no mesmo corpo. Não me esperem que eu traga alguma explicação de como isso funcionaria, porque eu não tenho a menor ideia, já que depois que, né, o corpo físico é enterrado, cremado, tudo desaparece. E aqueles que acreditam na pré-existência e na sobrevivência desse algo. Então, entre os que acreditam na pré-existência e na sobrevivência desse algo, existem aqueles componentes que acreditam no processo reencarnatório ou uma transferência de consciência. Porque o conceito de que, né, da encarnação, melhor dizendo, ela depende da crença do indivíduo. Então nós acreditamos na reencarnação, mas muitos não tomam essa existência como um processo reencarnatório, mas uma manifestação de uma consciência. E essa consciência, então, vai se manifestar de várias formas. Muitas vezes, equivocadamente, os ateus são tidos como materialistas, mas não necessariamente. Todo materialista é ateu, mas nem todo ateu é materialista, certo? O ateu está atrelado à crença em Deus. Não necessariamente quem não acredita em Deus também não vai acreditar na existência desse ser espiritual, ou seja lá, como ele concebe essa existência, mas o indivíduo pode não acreditar em Deus, mas acreditar na existência de algo. Então, todo materialista é ateu, mas nem todo ateu seria materialista. E, obviamente, que o nosso estudo vai ser direcionado sob a ótica espírita, né? Vai ser conduzido para espíritas. Apesar de muitos espiritualistas se considerarem espiritualistas, certo? Em crença, mas como atitudes, ou as ações, ou comportamento, nós conduzimos um comportamento materialista. Então, a crença em si é espiritualista. Então, cremos no espírito, viemos nas casas espíritas, mas o comportamento, quando a gente chega do lado de fora, isso não só para espíritas, mas espiritualistas em geral, porque também o espírita é espiritualista, então todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Então nós temos, muitos espiritualistas têm essa concepção da existência de algo como crença, mas quando vai colocar na prática, a prática é visivelmente materialista. Então nós temos uma manifestação materialista, comportamental, dentre os espiritualistas. Porque quando a gente olha no espelho, nós vemos o corpo. É muito difícil para nós olharmos no espelho e vermos ali um espírito, é a manifestação do espírito. Quando nós olhamos no espelho, nós estamos vendo a manifestação de um espírito. E nós precisamos começar a nos perceber como espíritos, que é para conseguirmos gradativamente mudar o foco comportamental. Porque enquanto nós nos enxergamos como um corpo, nosso comportamento vai ser materialista, apesar de toda a crença que possamos nos reconhecer. Então, essa visão passa a ser de fundamental importância para nós tratarmos essa questão não apenas conosco, mas inclusive com os nossos familiares, com parentesco e com a filiação. Porque a partir do momento que nós nos relacionamos e começamos a estabelecer laços familiares, nós precisamos reconhecer ali espíritos e não corpos, certo? Mas essa relação familiar em termos materiais
passa a ser fundamental para nós, porque nós precisamos desenvolver algo. Então nós vamos trabalhar a nossa questão, nosso estudo de hoje, tentando identificar o porquê nós, enquanto espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, necessitamos desses laços familiares, materialmente falando. Como nós dissemos ainda há pouco, esse estudo vai ser direcionado para espíritas. Aqui é uma casa espírita. E o espiritismo, ele tem umas bases fundamentais, que são os postulados da ciência espírita. Postulado, ele é utilizado na ciência para estabelecer ou descrever determinados fenômenos para os quais ainda não existe uma explicação direta ou uma comprovação direta, mas é observado, certo? Então, os postulados, para quem está acostumado com o conceito, foram muito utilizados por Bohr, por exemplo, para descrever o átomo de Bohr, que é aquele átomo que nós aprendemos na escola, na faculdade. Então, Bohr, naquela época, como ainda faltava muita informação, mas decorrente das suas observações, ele descreveu os postulados. São os conhecidos como os postulados de Bohr, para descrever o comportamento do átomo ou a estrutura atômica. No movimento espírita, ou melhor, no espiritismo, nós também temos postulados. Muitas vezes não são reconhecidos como tal, mas no final são postulados. A existência de Deus, por exemplo, é um postulado espírita. Né? E vai ter um postulado espírita e não um dogma, por quê? Porque em muitos vertentes religiosas e de pensamentos, a existência de Deus passa a ser um dogma. E o dogma está relacionado ao não questionamento. A gente não pode questionar, a gente não pode duvidar da existência de Deus. A doutrina espírita, ela nos exorta ao questionamento. Então, baseado no fato de que nós devemos questionar as coisas e, obviamente, buscar as respostas, nós podemos afirmar que no Espiritismo não existem dogmas. Mas, para essas questões, nós podemos estabelecer que sejam postulados. Então, a existência de Deus ainda não é comprovada, certo? Cientificamente. Existe uma série, obviamente, de indícios, de percepções, mas comprovado cientificamente não é. Então, seria um postulado para explicar várias coisas. Baseado na premissa básica da existência de Deus, a gente estabelece outro postulado, que é a bondade infinita do Criador, que foi trazido por Jesus. Então, Jesus apresentou um Deus bom. E esse Deus bom, ou essa bondade de Deus, seria o segundo postulado. A bondade, a existência de um Deus que é Pai, e essa bondade infinita, nos permite estabelecer que o ser espiritual não estará fadado a um destino baseado em uma encarnação apenas. Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Não é porque eles erram uma vez que eles estão de castigo ou estarão de castigo a vida inteira. Certo? Nós estabelecemos corretivos. Corretivos de uma duração correlacionada com a falta, vamos dizer assim. Se nós não fazemos isso, não vamos esperar que Deus não o faça. E aí vem o terceiro postulado, que é a justiça divina. Essa justiça divina estabelece que podemos errar, porque somos espíritos em processo evolutivo, desenvolvendo o conhecimento, mas por causa ou decorrência desses erros, nós não estaremos fadados, por exemplo, a uma punição eterna, como algumas vertentes religiosas creem. Então, essa punição eterna, ela não pode ser concebida para um Deus que seja infinitamente bom. Então, por isso,
nós vamos trabalhar com o terceiro postulado, que é um Deus infinitamente justo. Se esse Deus é infinitamente justo e Ele possibilita aos seus filhos, a nós espíritos, que a reparação das nossas próprias faltas e que não apenas as reparemos, mas também tenhamos a possibilidade de progredir, significa cada vez melhorarmos o nosso entendimento e, por isso, estabelecermos condições de vida bem mais amena, nós podemos então estabelecer o quarto postulado básico para o nosso estudo, que é a reencarnação. Então, o processo reencarnatório vai estar atrelado a conceitos relacionados com a divindade, que nos possibilita entender todo um processo. E vão ser postulados em decorrência do fato de que são necessários para explicar o que nós conseguimos perceber através da nossa vida, da observação em nós mesmos e da observação de outros seres humanos. O comportamento dos seres humanos leva a determinados conceitos. Então, a reencarnação, ela está atrelada à justiça de Deus, que nos possibilita sanar as nossas faltas, reparar as nossas faltas e progredir. E se isso existe, está atrelado a uma justiça de Deus, em que cada qual vai poder estar na situação que necessita para a reparação dessas faltas e também para o aprendizado. Se isso nos é possibilitado, vai estar atrelado a uma bondade infinita. E, obviamente, essa bondade infinita tem que estar atrelado a um ser. E esse ser seria Deus. Então, nós partimos desses conceitos para nós conseguirmos compreender que, se estamos aqui, existe um motivo. Não estamos aqui por acaso. O motivo existe. E esse motivo está atrelado a uma inteligência superior, que vela por todos nós. E como a mesma colega falou no início do preparo, esse Deus vela por nós, pelas criaturas, através das próprias criaturas. E por isso nós temos contato com tantos espíritos bondosos que nos auxiliam nesse processo evolutivo. E esses espíritos bondosos podem estar encarnados como também desencarnados, certo? Auxiliando aqueles que estão na jornada. A boa notícia com relação a isso é que nós podemos ser um desses bons espíritos encarnados, auxiliando no processo evolutivo dos outros, certo? É uma questão de opção. Eu tenho opção. Eu posso complicar mais a vida do meu semelhante ou eu posso facilitar a vida do meu semelhante. Se eu procuro facilitar a vida do semelhante, eu estou tentando ou me direcionando segundo o ensinamento básico de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Se eu procuro complicar mais a vida do meu semelhante, eu estou indo em sentido contrário. Então, quando a gente pensa nessa infinita justiça de Deus, no sentido de reparação das faltas, quanto mais de acordo com o ensinamento de Jesus eu estiver, menos faltas eu preciso reparar. E com isso, os processos que eu estarei em face ou estarei em contato, vão ser voltados para o meu aprimoramento. E com isso, obviamente, a vida se torna mais fácil, certo? A vida no mundo de expiações e provas não é uma coisa fácil. Então, nós já temos que, se estamos aqui, é porque precisamos reparar muitas faltas. Depois desse preâmbulo, nós podemos entrar, então, no tema do nosso estudo de hoje. E nós gostaríamos de ler, então, a questão 203, que é a primeira, em que Kardec pergunta o seguinte:
Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que outra alma venha adicionar a vida moral? Então a pergunta de Kardec é: quando nós geramos um filho, nós também contribuímos para a componente espiritual daquele ser que vai nascer? Ou apenas contribuímos com a questão material? A resposta dos espíritos é bem direta. Eles dizem o seguinte: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. E aí nós podemos estabelecer então que quando geramos um filho, a nossa contribuição básica é material. A componente espiritual, o espírito que vai ali encarnar, não é gerado naquele momento. E isso está atrelado à pré-existência da alma. Então nós contribuímos baseados nas leis químicas e físicas do planeta, obviamente obedecendo os processos relacionados com a genética, para a estruturação de um corpo. E essa estruturação do corpo que os pais contribuem é até o nascimento. Depois daquilo, depois do nascimento, o próprio espírito que passa a gerenciar a formação do seu corpo e a manutenção. Obviamente que nós vamos contribuir, mas de uma forma indireta, que é através da alimentação, cuidados médicos, os cuidados de higiene. Então vamos estar contribuindo de uma forma indireta, mas diretamente é até, podemos dizer, o nascimento. Com relação ao espírito em si, a alma que encarnada, nós temos na questão 77 do Livro dos Espíritos uma pergunta e uma resposta de Kardec, uma pergunta de Kardec com a resposta, que esclarece bastante essa questão. Na 77, Kardec pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? E os espíritos respondem: meu Deus, são obras de Deus, somos seus filhos, pois que somos sua alma. Nós percebemos nessas duas questões o que Kardec realmente almeja compreender. Em uma, ele pergunta se nós somos uma porção de Deus. Então ele quer saber se Deus tira uma porção dele e por isso vai criando os espíritos, ou surgindo os espíritos. Na outra, ele já está interessado em saber se essa geração, entre aspas, de espírito está relacionado ao próprio espírito que sai uma porção, por exemplo, durante a gestação. A gente verifica que não é uma coisa nem outra. Nós somos criações de Deus, não uma porção ou uma parcela da divindade. Nós somos obras de Deus. Então nós temos que o ser encarnado, ele passa a ser constituído, principalmente para simplificar aqui o nosso estudo, de duas parcelas básicas. Uma que é o espírito, que é uma criação de Deus, e a outra que é o corpo, uma cocriação de encarnado. Certo? Então o corpo passa a ser uma cocriação de seres encarnados. E isso, como nós falamos, vai até o nascimento e depois o próprio espírito passa a conduzir. Então nós temos essas duas parcelas. Uma é o ser criado por Deus e outra é a estrutura cocriada pelo homem. Por causa ou em decorrência da nossa limitação, especialmente de nós enxergarmos como espíritos, nós precisamos ou necessitamos de referências. As nossas referências, então, passam a ser estruturas materiais. No caso, é o corpo. E eu digo, meu filho, aquilo passa a ser uma posse minha. É meu.
certo? É uma posse. Quando eu enxergo aquele ser apenas como minha posse e por isso merecedor da minha atenção, naturalmente eu descarto os outros seres como merecedores da minha atenção. Porque esse é meu, aquele não é. E aí nós passamos a distinguir, fazer uma distinção entre os seres. E com isso vai se tornando mais difícil para nós a obedecermos ao ensinamento de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Na questão 204, Kardec continua o seu questionamento. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. E isso passa a ser uma lógica. A partir do momento que nós estabelecemos como premissa o processo reencarnatório, e com isso eu tenho várias encarnações, cujos corpos foram cocriados por vários encarnados, e eu ali utilizei, aquele ser que eu denomino hoje de meu filho, também é decorrente de um processo reencarnatório, ou vivencia um processo reencarnatório. E com isso ele já participou também de várias outras famílias, vários outros corpos. Os espíritos então respondem: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então a gente começa a perceber nessa 204 que o processo reencarnatório, em que temos experiências em várias famílias, é para começarmos a desenvolver um amor mais abrangente. Certo? Não apenas restrito, porque senão nós ficaríamos sempre renascendo no mesmo seio, ou reencarnando no mesmo seio familiar. Mas a partir do momento que em cada encarnação nós estamos nos relacionando com espíritos diferentes de uma forma mais próxima, e a minha referência para desenvolver o amor é sempre o material, o processo reencarnatório deve ser visto como uma ferramenta para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Ampliarmos mais esse amor, não ficarmos tão restritos àquele seio familiar. Não estou dizendo com isso que nós não vamos amar os nossos familiares, mas olhar para aquele outro ser também como sendo um espírito, criação de Deus tal qual o meu e tal qual eu sou. Então Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça, Ele cria seres, espíritos, para se relacionarem. Mas quando fala em relacionamento, nós estamos falando em relacionamento da humanidade como um todo. Todos os espíritos, de todos os orbes, de todas as condições de existência. Ampliarmos mais a nossa relação de afeto. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Kardec faz o seguinte comentário: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem o espírito antes, durante e depois das suas encarnações. Os laços materiais, a consanguinidade, estabelece uma ligação durante a encarnação. Após a desencarnação, o espírito está livre. Esses laços vão se manter ou não
dependendo da relação que nós temos com eles como espíritos, e não como posse, e não como meu filho, meu pai, minha mãe, certo? Então, quando nós pensamos em amar um outro indivíduo, quando a gente consegue enxergar um ser espiritual voltado para a eternidade, se relacionando com espíritos dos mais diversos, nós conseguimos então compreender a nossa função no processo, tanto daqueles que estão sob nossa tutela, quanto com o processo voltados para nós mesmos. Porque as relações, as ligações que perduram é a de amor. No final é isso, de amor. Agora, se é uma relação que se estabeleceu através de uma consanguinidade ou não, não faz a menor diferença. Então, quando nós pensamos em estabelecer ligações com seres que nós queremos, nós precisamos pensar no desenvolvimento do amor. Agora, uma questão que é bastante interessante é que esse hoje eu chamo de meu filho. Aquele ali não é meu, não tem nada a ver com ele. Só que ele pode ter sido meu filho em outra encarnação. E a gente muitas vezes não pensa nisso. Aquele ser que muitas vezes a gente reclama e a gente fala que não deve ser boa coisa, especialmente quando briga com os nossos filhos, né? O outro está sempre errado, meu filho é sempre o bonzinho, é sempre a vítima do processo, o outro está errado. Aquele pode ter sido meu filho em outra encarnação e hoje em dia a gente rechaça. Rechaçamos muitas vezes em nome de uma consanguinidade, mas que, quando analisado sob uma ótica espiritual, muitas vezes foi muito mais próximos de nós do que outros espíritos que nós consideramos como mais importantes no nosso coração. Certo? A visão de nós enquanto espíritos, dos nossos familiares enquanto espíritos, que somos criados para a eternidade, muda completamente a forma de nós nos relacionarmos com os outros seres. A doutrina espírita, quando ela vem nos apresentar esses conceitos, ela vem trazer ou apresentar para nós a necessidade de ampliarmos a nossa relação afetiva, mais abrangente do que as relações familiares. Elas vão se manter, mas a gente precisa saber para que serve, qual a finalidade, certo? Qual a finalidade de eu ter um filho hoje? Por que eu preciso desse espírito como meu filho, e não conhecê-lo sendo filho do vizinho, por exemplo? Decorrência da nossa necessidade de referências. E essa referência ainda vai ser a referência material. Então a pergunta que fica é: como nós vamos analisar e considerar essa parentela ou essa relação familiar em termos de consanguinidade? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nas instruções dos espíritos, um espírito que é denominado de Fénelon, ele disse o seguinte: disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação? E ele responde, não, é a humanidade inteira. Será a família, a seita ou nação? O que nós fazemos? Nós estamos ligados à família, depois a seitas, e nós estamos vivenciando hoje em dia um problema sério com relação às seitas, porque só a minha que vale, as outras não valem,
e aí a gente, existe um movimento agressivo, inclusive, com relação a outras seitas, ou seitas diferentes daquelas que um grupo considera como válido, ou então relacionando a países. A minha nação, nós estabelecemos uma casta e com isso existe muito comportamento inadequado com relação aos outros países. Então nós vivemos num mundo fechado, é um mundo, mas que conseguimos criar dissensões e conflitos com todos que estão ao nosso redor, sobre os vários aspectos. É um país diferente, é uma crença diferente, ou então é uma família diferente. E muitas vezes, muitos se vangloriam e descrevem sua árvore genealógica, estabelecendo uma linhagem, quando no final é uma linhagem puramente material, tal qual as cadeiras que vocês estão sentados aqui, que muitas delas foram produzidas pelo mesmo fabricante. Então podemos dizer que tem uma linha genealógica das cadeiras, tal qual dos corpos que nós nos manifestamos enquanto encarnados. Então, a resposta para a pergunta como considerar a parentela material, a resposta em nossa mente deve sempre ser como um meio de aprendermos a amar a humanidade inteira. Então, eu vou desenvolver no meu núcleo familiar um processo ou estabelecer um padrão mental voltado para amar a humanidade inteira. Eu consigo amar a humanidade inteira? Está difícil. Não consigo nem amar aquele grupo mais próximo de mim como um todo. Então eu preciso ter um início. Eu preciso ter um começo. E esse começo, então, se estabelece pela consanguinidade. Mas se nós ficarmos só a ler, isso é um processo altamente egoístico. Então nós começamos ali enxergar esses familiares consanguíneos como espíritos e enxergar também nas outras famílias grupamento de espíritos. Cada agrupamento tem a sua dificuldade específica. Em compensação, também tem suas facilidades inerentes. Essa visão de posse, muitas vezes, ela cria problemas graves para muitos. Então, no movimento espírita, e muitas vezes atendendo a pessoas em dificuldades, em conflitos, etc., nós vamos conversando e percebemos muitas dificuldades. Então, por exemplo, existem casos em que um casal com 2 filhos, um filho, por acaso, desencarna, fica doente, desencarna cedo, os pais entram num conflito tão grande pela perda de um, que esquecem do outro. O outro continua. Ele continua e necessita dos cuidados adequados dos pais. Quando a gente consegue se enxergar como espíritos, e nós vemos que um desencarnou por um motivo qualquer, eu sei que é doloroso, eu sei que não é fácil, mas eu sempre preciso lembrar que o outro continua, o outro ou os outros continuam. E eles necessitam da minha atenção. Eles necessitam da minha sanidade e da minha harmonia para crescerem saudáveis. Se Deus quis, pelos seus desígnios, pela sua infinita justiça, pela sua infinita bondade, que aquele espírito somente necessitava do contato com o corpo físico por 1 ano, 2 anos, 10 anos, que seja. É difícil, mas precisamos reconhecer a infinita bondade de Deus e a infinita justiça. É isso que vai me fazer entender que aquele espírito que partiu com 10 anos, vamos supor, era o que ele necessitava.
E eu vou agradecer a Deus pela possibilidade ou a oportunidade de ter convivido com aquele espírito por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que seja. Certo? E também fui instrumento para proporcionar àquele espírito um corpo físico que ele necessitava para o seu aprimoramento, mesmo os natimortos. É esse reconhecimento da bondade de Deus e da justiça de Deus que nos faz seguir em frente, apesar das dificuldades que encontramos. O outro fica, outros ficam, e outros necessitam do nosso amor, da nossa tranquilidade, para serem conduzidos adequadamente. Outra situação que muitas vezes a gente verifica é um filho que é adotado se rebela. E aí causa várias dificuldades para os pais que o acolheram. Os pais biológicos serviram de instrumento para a cocriação daquele corpo. Devemos ser gratos a eles. Mas não é porque eles se foram que nós vamos transformar a vida daqueles que ficaram próximos de nós difícil. Por que eu preciso? Por que aqueles que me acolheram precisam ter uma vida difícil? Por que a gente não agradece ao amparo de Deus que espíritos bondosos me acolheram enquanto criança e me conduziram à vida? A importância, muitas vezes, dada à consanguinidade, cria problemas muito sérios. Quando a gente passa a não entender o processo em si, como funciona. Quando a gente entende, a coisa fica bem mais fácil, que é o que a gente verifica, como nós falamos, muitas vezes nas conversas que nós temos, com pessoas ou que foram abandonadas enquanto crianças, outros em que o filho, por um motivo qualquer, desencarnou cedo, ou então o marido desencarnou e a esposa então entra num processo difícil que influencia os filhos, ou vice-versa, né? A mulher desencarna e o pai continua. Então, somos uma família espiritual. A nossa dificuldade, muitas vezes, é tomar o efeito pela causa. Eu sou filho de Deus, eu sou uma obra de Deus. Mas por processos inerentes ao minha experiência espiritual, houve uma inversão. Eu deixo de me considerar como uma criação de Deus e passo a me considerar como o próprio Deus. Sério, vamos botar a mão na consciência. A gente não se considera muito mais importante do que todos os outros? Isso é se interpretar como Deus, se ver como Deus. Eu sou merecedor de tudo. Então é porque o quê? Eu me vejo como um Deus. Isso é inerente a espíritos de mundo de expiações e provas. Se eu sou Deus, qual a principal característica que eu vou desenvolver? O orgulho. Afinal, eu sou Deus. Se eu sou Deus, o que vai exacerbar? O orgulho. Agora, se eu sou Deus e mereço tudo, o que eu desenvolvo? O egoísmo. A nossa percepção de só sermos deuses e o que nós queremos ou desejamos, precisamos que aconteça, e isso a gente vai correlacionar, por exemplo, numa situação em que um filho desencarna cedo, por um motivo qualquer, eu me rebelo contra aquilo porque não é o que eu desejava. E aí essas manifestações de orgulho e de egoísmo vão criando dificuldades. Olhando para o nosso planeta, na humanidade que aqui vive, o problema é orgulho e egoísmo.
cada um se considerando de tamanha importância. E somos tão importantes que os outros não têm importância alguma. O que a gente vivencia nesses processos de corrupção, de estabelecimentos de governos dos vários tipos, são processos ou manifestações de orgulho e de egoísmo em si. Então, os laços de família, no final, servem para que, diante de uma referência material, nós consigamos liberar um pouco desse orgulho e desse egoísmo. Enxergarmos que o outro tem necessidades. Quando eu vejo que meu filho tem necessidades, o filho da vizinha, dos vizinhos também tem. Todos temos. Se a gente reconhecer que todos têm dificuldades e necessidades, nós não vamos explorar os outros. Então, o círculo familiar é para que possamos reconhecer a diversidade, as necessidades e as características de cada um. E enxergando esse grupo como um conjunto de espíritos, nós poderemos, então, extrapolar para a humanidade como um todo. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa continuar conosco. Muito obrigado a todos.